Boa noite, um grande abraço. Seria lugar comum eu dizer que tenho muito prazer em estar com vocês, né? Mas de verdade, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, estar com esse grupo do ECC me dá não só um grande prazer, mas uma grande responsabilidade. Nós estamos assistindo uma sociedade secularizada, em que se busca pela militância dos inimigos da religião a desmontagem da família. Podemos comprovar isso com muita facilidade. Portanto, o trabalho que vocês estão fazendo de resistência é verdadeiramente um trabalho maravilhoso. Tá? O ECC merece todas Se ele já tinha muita importância quando o Padre Afonso o criou em 1970, muito maior importância tem hoje, dadas as circunstâncias especiais que estamos aí vivendo, né? Portanto, me sinto prazerosamente fazendo esse encontro com vocês, que vai ser mais um diálogo mesmo, né? Eu vou tentar apresentar as propostas que nos estão fazendo os bispos do Brasil, que vem do Papa Francisco também, que é o grande estimulador dessas propostas que vocês vão ouvir hoje, e que eu acho que vamos fazer muito bem conversarmos sobre ela, né? Muito bom. Então, veja, eu chamaria este encontro do ECC e a conversão pastoral da paróquia. Veja, o que eles estão pedindo, sabe o que é? A paróquia como está, não está legal. Há uma mudança radical a ser feita nela. E o ECC não pode ficar fora dessa. O ECC e a conversão, o termo é deles, não é meu. E a conversão pastoral da paróquia, né? Esse é o documento 100. Na verdade, eu quero fazer um comentário porque são dois documentos importantes que se completam. E vocês vão entender com a minha exposição que esses dois são absolutamente interativos e necessários. É o documento 100, que resultou da Assembleia da CNBB em 2014. Em 2017, ele resultou um outro documento, a Iniciação à Vida Cristã. É uma retomada dos tempos primitivos da Igreja. Esta é a proposta que a CNBB está fazendo, né? E os dois documentos mexem profundamente com a paróquia. Viram do avesso, eu diria, a realidade que nós temos hoje, numa adaptação à nova realidade social que temos, né? Então, esses dois documentos eu vou dar, lógico que eu vou detalhar melhor o documento 100, mas vou dar uma noção do que é a Iniciação à Vida Cristã, esse documento 107 da CNBB. Os dois documentos, eles nasceram desse documento que vocês conhecem bem, que é o documento de Aparecida. Em 2007, nós tivemos um encontro, vocês todos sabem, do CELAM, a Conferência Latino-Americana e do Caribe da Igreja. Em 2007, nós tivemos 5 encontros já, né? O do Rio de Janeiro em 55, em 68, Medellín, em 79, Puebla, né? Depois, em 92, Santo Domingo, 2007, Aparecida, né? Aparecida, portanto, é o último documento. O redator desse documento, quem era o secretário, era o arcebispo de Buenos Aires, o atual Papa Francisco, tá? Então, e ali está um pedido
de reforma das paróquias da Igreja fortíssimo, né? Eu vou citar lá no 365 está essa afirmação: nenhuma comunidade deve isentar-se de entrar decididamente com todas as forças nos processos constantes de renovação missionária e de abandonar as ultrapassadas estruturas que já não favorecem a transmissão da fé. Funcionaram no passado, não funcionam mais hoje. E ele vai usar, eu estou pecando apenas essa frase, mas é longa o discurso sobre a importância da mudança na vida paroquial. Vejam, e já no concílio isso está presente, pedindo esse tipo de reforma. O próprio Concílio Vaticano II, expressão de João Paulo II, né? Uma reflexão, diz ele, o que foi o concílio? Uma reflexão global da Igreja sobre si mesma e sobre as suas relações com o mundo. Isso foi o concílio. A Igreja se revendo. A maioria dos concílios foram convocados, nós tivemos 21 concílios, né? Ao longo dos 20 séculos da Igreja. Foram convocados porque havia uma questão de fé, doutrinária, alguma coisa assim. Aqui não. Aliás, quando o João 23 convocou esse concílio, a turma dizia, o que esse velho está querendo da vida? Foi eleito Papa aos 78 anos, hein? E foi um mandato tampão, e agora ele vai e me inventa um concílio para a Igreja, né? E que motivo, que sentido faz, né? Qual é a questão que ele está querendo colocar? Uma reflexão global da Igreja sobre si mesma e sobre as suas relações com o mundo. Portanto, havia alguma coisa que estava incomodando. Esse é o ver, iluminar e agir, né? Das 4 constituições da Igreja, eu tô colocando isso porque eu acho bom a gente situar todo esse caminho da Igreja para nós chegarmos ao chão da nossa paróquia. Tá? 3 dos documentos, a Dei Verbum, a Lumen Gentium e a Sacrosanto Concilium, são documentos que tratam da Igreja. A Igreja está se perguntando quem sou eu, qual é a minha consciência sobre as coisas, né? E um deles, magnífico, sobre as minhas relações com o mundo, é a Gaudium et Spes. São 4 as constituições. A Gaudium et Spes, em vez de condenar o mundo, representou um grande abraço no mundo, né? As alegrias e a esperança, e assim que começa, Gaudium et Spes. Os sofrimentos e as angústias do ser humano e da humanidade são a alegria, o sofrimento e as angústias dos discípulos de Cristo e da Igreja, né? Foi uma grande compreensão do mundo e não uma condenação da coisa. E fala exatamente na intenção de buscar entender esse mundo, se aproximar dele, a proximidade que o Papa Francisco tanto fala, né? Então está aí. É uma igreja procurando se adaptar aos novos tempos. O que João 23 tinha sentido é que tinha mudado. O mundo estava longe de ser aquele. O documento de Aparecida usa uma expressão interessante. Nós não estamos vivendo uma mudança, uma época de mudanças. Não estão ocorrendo mudanças apenas, não é isto. Está havendo uma mudança de época, uma virada, uma revolução cultural como nós nunca tínhamos assistido. Essa é a consciência da Igreja. E pode ser que muitos de nós não tenhamos ainda percebido
e até chorando que teríamos que voltar aos esquemas anteriores, né? de religiosidade, lamentando que tenha se perdido isso, aquilo. Isso. Atenção, gente, mudou, foi uma virada. E a igreja tem que ter consciência primeiro dessa mudança radical à vida, né? Caminhos à frente, é isso que estamos olhando. Como encarar o século XXI? Então, se há uma nova realidade à frente, aí precisamos de uma nova evangelização. Esse termo já se usa no Concílio Vaticano II e depois, para frente, os papas, nas suas encíclicas, João Paulo II usou inúmeras vezes, Paulo VI também usou, né? E daí para frente ficou até que se precisou convocar um concílio sobre o assunto. Mudou e daí? A igreja está quase que confessando que estamos perdidos, não estamos nos encontrando diante dessa nova realidade aí. Tá? Veja, e aí surge, poderíamos resumir nisso a pergunta que nós estamos nos fazendo, que a igreja está se fazendo e se fez, inspirada pelo Espírito Santo com toda certeza. O que mudar? Eu preciso ter clareza, o que não está, o que está precisando mudar. Aí eu preciso olhar para a realidade. Depois eu me pergunto, bom, ótimo, já localizei, tenho consciência de que tem coisas, tem efeitos indesejáveis aí. Para o que mudar? Isso documento que nós vamos ver está todo organizado assim, por isso que eu estou pondo isso. Para o que nós devemos mudar? O que mudar, para o que mudar, e a terceira, como causar essa mudança, de forma concreta. Eu não poderia começar ao contrário, querer, então como é que nós vamos agir? Tá? Sem saber, sem ter consciência do o que é que precisa mudar e para o que, qual a nova realidade que precisamos criar, né? Então, o que mudar, eu preciso do ver. Para o que mudar é o iluminar. E como causar a mudança, aí sim, é o agir. Eu vou causar essa mudança na hora que eu começo a agir, mas com a consciência já vista pelo ver e pelo iluminar. Por isso esse método ver, iluminar e agir, vocês já devem ter ouvido falar muito nele, foi na encíclica Mater et Magistra que João XXIII começou com essa proposta, e do ver, iluminar e agir. E agora todos os documentos da igreja praticamente têm essa sequência, porque é muito lógico isto, né? Não posso colocar o carro diante dos bois, né? Atropelar a realidade sem uma análise dela. Está no nosso logo, viu, Sr. Afonso? É. Está no logo do ciclo de formação católica. Não tem dúvida que é esse aí, tá? Este é o roteiro que a igreja adotou e esse documento que nós vamos trabalhar, como todos os documentos hoje da igreja, segue isso. Se vocês prestarem atenção, é sempre assim, tá? Uma revolução radical na cultura. A nova evangelização. Um mundo plural, né? De 7 a 28 de outubro de 2012, o Papa Bento XVI convocou um sínodo, assim chamado, a nova evangelização para a transmissão da fé cristã. Então, a igreja foi convocada para pensar sobre isto. Ver, iluminar, e daí surgiu de todos os sínodos, surge sempre uma exortação apostólica pós-sinodal. Isto é, depois dos bispos discutirem o tema, tá? Há
no início há um instrumento laboris, o instrumento de trabalho que é mandado para a igreja toda, a igreja reflete, aí se reúne em sínodo, e esse sínodo então chega a conclusões e entrega ao Papa, porque senão cada um iria dar a sua própria interpretação, né? E entrega ao Papa, e o Papa então faz a síntese a partir do que foi discutido. Ele faz essas exortações apostólicas. Todos os sínodos depois do concílio, o concílio é que diz: agora não vamos mais ficar governando de Roma sem a consulta à igreja. E aí nós já estamos hoje, acho que no 15º concílio, 16º, né? O deste ano, o do ano passado foi sobre a juventude, né? Vocês devem estar lembrados. É como que um conselho para orientar a igreja e para orientar o Papa também. Deste sínodo, que foi o 12º, surgiu esse texto, a alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium, né? A alegria do Evangelho, que o Papa afirma no próprio documento que esse é o programa do pontificado dele, essa nova evangelização, tá? A alegria do Evangelho, é lindíssimo. Não sei se já leram, tá? Nós fizemos uma leitura em grupo ao longo de 2 anos lá no Docentes. É mesmo maravilhosa a proposta do Papa Francisco, né? Muita gente fica ouvindo falar do Papa Francisco via mídia. Sinceramente, é uma deformação na hora que você o conhece realmente, e você o conhece pelos documentos, né? Então, a leitura desses documentos é importante. Muito bom. É urgente a revisão do nosso processo de transmissão da fé. É um desafio que interpela a todos. Número 1 do próprio documento que eles estão citando o Papa Francisco, né? É urgente a revisão do nosso processo. Ele vai dizer também: não tenho medo de deixar para trás as estruturas antigas. Não tenho medo disto, tá? O que importa é transmitir esse Evangelho nos dias de hoje. As mesmas verdades, transmitir Jesus Cristo, né? Então, é um fortíssimo apelo a ele. É um desafio que interpela a todos. Muito bom. Uma coisa é a fidelidade à própria identidade. Vale para o ECC, tá? Vale para a igreja, vale para a paróquia, vale para o ECC. Nós temos uma proposta. Então, essa nova evangelização não significa nunca o abandono das nossas verdades básicas. Não é jogar para fora a fé na igreja, a fé em Jesus Cristo, enfim, basicamente a fé na Trindade, né? Isso são coisas, mas há uma forma nova de se colocar a partir dessa nova realidade. Isso sim tem que ser mudado. Fidelidade à própria identidade, mas uma abertura às mudanças exigidas pelos novos tempos. Isso mexe com as nossas palestras, hein? Fortemente, e inclusive com o temário delas. Como o padre Afonso pensou em 1970, ele não poderia ter a visão dessa realidade de hoje, né? O ECC deve renovar-se com a igreja e ajudar a igreja a se renovar. O ECC tem que ser um elemento de transformação na paróquia, na igreja. A não ser que fiquemos olhando só para o nosso próprio umbigo, né? Só para o próprio movimento. Não é para isto, hein? Nós somos parte da igreja
E nós fomos feitos para o todo. A nova evangelização, como é que está? Porque faz referência aos documentos que eu vou apresentar hoje também. Não é apenas a CNBB. No plano pastoral da Arquidiocese de São Paulo, o plano pastoral e a conversão pastoral da paróquia. Algumas vezes a gente ouve alguma reclamação de que o ECC trabalharia paralelamente à paróquia. É um movimento grande, tá? E aqui está a paróquia, aqui está o ECC, né? Eu vejo que há duas grandes, diria, corporações que podem ser percebidas, que podem ser sentidas assim. Uma delas é o ECC, pelas proporções que ela tem uma estrutura própria, né? E muito ampla, a nível nacional, né? O movimento carismático é outro que tem também estruturas próprias e que às vezes na paróquia fica soando como caminhos paralelos, né? Isso não é legal, nunca foi a intenção do Padre Afonso, que sempre insistiu que todos os movimentos, inclusive o ECC, é um momento e um caminho para a integração na vida da igreja e não ficar apenas em si mesmo, né? Então, ele é feito para integrar na vida da igreja. Portanto, a conversão pastoral da paróquia é assunto que deve interessar ao ECC, né? Bom, muito bonito. Repondo a bola no chão. Como fazer isso na prática? Como fazer isso acontecer, né? Os bispos estão nos dando esse caminho. Me deixa relembrar o plano pastoral que está em vigor, 2017 a 2020. Com o sínodo, aparentemente, isso foi para um segundo plano. É uma pena, já discuti isso. Acho que o sínodo vai acabar encaminhando isso, mas nós temos as nossas urgências, como diz o plano, né? As 5 primeiras constam da CNBB e a Arquidiocese acrescentou mais uma, que diz respeito claramente ao ECC. A Igreja, Família das Famílias, né? A Igreja, Estado Permanente de Missão. A Igreja, Casa da Iniciação à Vida Cristã. Igreja, Comunidade Animada pela Palavra. Igreja, Comunidade de Comunidades. Igreja, Serviço da Vida Plena para Todos. Igreja, Família das Famílias. Vamos reduzir. Primeiramente, a primeira e a quinta urgência, Igreja, Estado Permanente de Missão. Igreja, Serviço da Vida Plena para Todos, atende a um clamor muito forte, uma frase forte, inclusive, do Papa Francisco, que pede uma igreja em saída. Uma igreja para a sociedade, para os outros. Não é uma igreja fechadinha nas suas devoções, aqui um grupinho de gente que se estima, e lá fora o pau comendo. Nós não fomos feitos para nós, fomos feitos para os outros. Então, uma igreja em saída, a igreja em estado permanente de missão, a igreja serviço da vida plena para todos sem exceção, diz respeito a isto. A igreja família das famílias é essa noção de que estão mexendo na estrutura familiar de forma decidida, filosoficamente estruturada, no sentido de desconstruir a família. Isso é confessado nos próprios documentos do outro lado, né? Então, a pastoral familiar adquire uma importância vital. Defender a família é um núcleo básico da sociedade e da igreja, né?
Daí a importância que tem o ECC, e eu acho que a Arquidiocese destacou isto, colocando como uma sexta urgência, né? As outras três. A igreja, casa da iniciação à vida cristã. Vamos entender o que é isto. Animada pela palavra de Deus. E igreja, comunidade de comunidades, é o tema que nos interessa hoje, tá? Vamos ver isto. O que a primeira reforma? Iniciação à vida cristã. O que a igreja está propondo isso? Bom, primeiramente, o ponto de partida é este. A iniciação religiosa pode ser definida como um caminho progressivo por meio de etapas, de ritos e de ensinamentos que visam realizar uma transformação religiosa e social do iniciado. O que o documento pede, eu acho que está mais aqui, ó. O que a igreja está pedindo hoje é que voltemos à igreja primitiva inicial, como as coisas eram. Lá, uma descrição rápida. Não havia batismo, eucaristia e crisma dado assim como nós fazemos hoje. A crítica que a igreja está fazendo é: nós estamos vivendo um sacramentalismo, uma distribuição massiva de sacramentos, tá? Faz lá o cursinho de batismo, batiza. Faz lá o de crisma, crisma. Eucaristia, reúne. Isso é massificação dos sacramentos. Isso é sacramentalismo, o que nós estamos praticando, tá? Como é que era antes? Esse documento 107 descreve muito bem. Nos 5 primeiros séculos, a pessoa passava por 4 fases, tinha um processo de iniciação. Primeiro, o querigma. O querigma é o primeiro anúncio. Eu acho que o ECC tem muito a ver com isto, tá? É o primeiro anúncio que entusiasma, né? Depois entrava uma segunda fase de catecumenato, de entender a proposta cristã, quem é Jesus Cristo, o que é a igreja, tá? Porque estamos diante de um mistério incrível, né? A terceira fase é uma fase de purificação. E, finalmente, a última fase, que é a fase chamada de mistagogia, que é o de um mergulho no mistério de Deus. Aí sim tinha os sacramentos. E os 3 sacramentos eram ministrados de uma vez só, uma vez por ano, no sábado pascal, tá? Isso durante os 5 primeiros séculos. Evidentemente não tinha batizado de criança. Portanto, o sacramento, sim, e ainda havia uma coisa interessante. Eles faziam o escrutínio. Normalmente demorava uns 3 anos, tá? E fazíamos o escrutínio. Eles faziam o escrutínio, isto é, iam lá na sua vida. Ok, 3 anos. Você mudou? Houve uma mudança? Não houve. Entendemos, amigo, senhor, mas os sacramentos não são para você. São para iniciados. Para quem conseguiu, para quem fez um mergulho no mistério de Deus. Olha que rigor. Na missa, até a liturgia da palavra, todos podiam assistir. Quando começava a liturgia eucarística, pedimos a gentileza dos que não foram batizados que se retirem. Então, era muito a sério a participação nos sacramentos, mas que gente dura, não? Os primeiros cristãos nós podíamos chamar, eram os pés de chinelo. Muito escravos, tá? Gente muito simples, muito coisa. O Império Romano, o maior dos impérios que a história teve, em cima deles, desses pés de chinelo, tá? Pouquinhos. Esses pés de chinelos que sedimentos e que se estimavam, viviam uma comunhão de amor intensa, né?
4 séculos depois, eles comeram o Império Romano. Por causa disto. Estavam formando gente realmente cristãos. Tá? Não havia distribuição massiva sacramental. E havia um processo de iniciação à vida cristã. Eram iniciados, né? A quem se dispunha a fazer um processo desse tipo, né? Como é que vamos transformar isto? Retomar, os bispos estão pedindo que de alguma forma retomemos um processo. Lógico, nós vamos ter que abandonar a ideia de ser maioria, tá? E deixarmos de nos preocupar com isto, tá? Mas de nos preocuparmos em quem se aproxima de nós, da nossa paróquia, faça um caminho de mergulho no mistério de Deus com toda, porque aí sim abre o coração, abre uma vida de felicidade e de alegria. Agora, enquanto nós estivermos distribuindo sacramentos sem que as pessoas façam esse processo, né, é um problema. Por isso que tem um mundo de gente que participa, as noções. Nesse último censo de que você participou, da arquidiocese, olha, o cardeal comentando no São Paulo, 30% dos católicos não acreditam em ressurreição. Quer dizer, ninguém disse para eles que eles não são católicos, hein? Então, há muito o que fazer aí, né? Nós temos que retomar realmente de uma forma bem forte. Para os bispos isso está muito claro. Por isso que eles estão falando numa nova evangelização, numa retomada em profundidade da nossa forma de ser paróquia, né? Quem se aproximasse da paróquia deveria ser levado a entrar nesse processo de 4 fases e de aprofundamento, né? Mas isso aí, como é que nós vamos fazer? Vamos perder muita gente? Não? Se houver essa preocupação, esqueça. Vamos ser cada vez uma fantasia. Esses dias assisti uma entrevista do Carnal com a Fafá de Belém. É realmente escandaloso o tipo de cristianismo que se professa hoje, né? É igual a zero. Muita música, muita coisinha bonita, Círio de Nazaré, não sei o quê, mas vai conversar com ela, como é que ela entende. Diz, por favor, põe a igreja fora da minha espiritualidade. Tá? Na coisa. Bom, então é isso. O catecumenal, o documento 107, que é o último. É a Assembleia da CNBB agora de 2017, tá? Então, essa noção, resumindo esse caminho, é um caminho e encontro. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Caminho e encontro. Portanto, esse processo que a igreja está pedindo, assim como os 2 de Emaús, fizeram um dia de caminhada. E o que o Cristo faz durante a caminhada? É um catecumenato, é uma catequese sobre as Escrituras. Começando de Moisés, falou sobre todas as coisas. Eles tinham vivido 3 anos com ele e não tinham entendido nada. Tá? Agora sim que os seus olhos vão se abrir. Né? Caminho e encontro. Um dia, é uma cena magnífica, a de Emaús, né? Até que eles esse é o caminho para dentro do mistério. Isso é mistagogia. Aí os seus olhos se abriram. O documento 107, ele começa, ele analisa, ele põe como é que o Cristo
com a samaritana. É uma coisa maravilhosa. Ele começa pedindo água para ela. Tá? Nós chegamos tentando levar a nossa fé prontinha para você. O Cristo começa pedindo um diálogo com ela. Tá? E realmente pedindo água para ela. Deus tem sede de nós, hein? Na coisa. Bom, finalmente é esse caminho e encontro. Esse encontro que precisa ser estabelecido com essa aproximação profunda com a pessoa. Tá? Olho no olho. Isso perdemos. Isso precisa ser recuperado. Tá? Até que nós cheguemos à vida sacramental. Imagina aproximar-se da Eucaristia como fazemos frequentemente, hein? De forma rotineira, né? Estamos diante de um mistério incrível. Tá? Isso precisa ser, essa aproximação dos sacramentos precisa ser mesmo antecedido por uma coisa. Como hoje temos uma multidão de batizados e de crismados que não fizeram o processo de iniciação, vamos ter que encontrar caminhos para isto, né? Mas um caminho que leve as pessoas a refazerem um caminho de iniciação. O saber viver. Primeiro supõe uma conversão pessoal. Não há dúvida, né? O aprender a viver, aprender a rezar é aprender a viver. Então, esta virada que eu tenho que dar pessoalmente, né? Isso implica aí numa conversão comunitária. A arte de viver com e para os outros. Porque vamos falar, a paróquia é comunidade de comunidades. O homem é um ser social, feito para o outro. Costumo comentar, nós dizemos assim, ouvimos do psicologismo, hein? Ame-se a si mesmo, senão você não poderá amar o outro. Cada vez, quanto mais você amar a si mesmo, menos o outro vai entrar na sua vida. Está faltando um elemento essencial aí, nessa afirmação do ame-se a si mesmo. Está faltando o outro. Está faltando o outro. Se você me dissesse o sentir-se amado é o ponto de partida, isso sim. Nós somos uma multidão de mal amadas, essa que é a verdade. Só os amados amam. Só quem se sente amado tem mesmo forças para amar. E nunca quem mergulha em si mesmo, o ame-se a si mesmo. Ajuste-se, e se você se ama a si mesmo, se você quiser a sua plena realização, é na saída de você, na direção do outro. É no amor. A sua plena realização está no outro. Não custa lembrar que o próprio Deus sozinho também, o nosso Deus é uno e trino. É um Deus comunidade no ser íntimo dele. Tá? Então veja, nós fomos feitos para o outro, isso é essencial. Para entendermos, agora vamos entrar, eu vou dar uma explicação agora do conteúdo rapidamente, é uma síntese, né? Mas para estimular que o grupo, se pudesse depois assumir uma reflexão aprofundada disso, eu acho que faria um grande bem, pessoal. Então, a primeira coisa, citando a primeira comunidade cristã, as primeiras, lá no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, né? Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, é a grande referência nossa, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Olha aqui que eles chegaram. Vendiam as suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Eram assíduos no templo
e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração, e gozavam da simpatia de todo o povo. O nosso pároco, quando fez a introdução, porque nós estamos estudando esse documento em 19 encontros seguidos, né? Ele pegou essa última frase e diz o seguinte: como é que nós gozamos dessas, como é que eles gozavam, né? Dessa estima do povo. E eles diziam: vede como se amam, né? Vamos refletir um pouquinho sobre o que aconteceu com as nossas comunidades. Não sei se vocês puderam observar. Nos nossos WhatsApp, agora, em função das eleições, né? Nós trouxemos para dentro, pelo menos aconteceu lá na paróquia, para dentro da paróquia, a disputa, a briga que estava na sociedade. Uns a favor, outros contra, Bolsonaro, Lula, não sei o quê, e o pau comeu. Veja, nós estamos fazendo o contrário. Em vez de sermos admirados pela diferença que nós fazemos, a estima, a comunhão fraterna entre nós, nós trouxemos para dentro da comunidade cristã a briga de fora. Então não pode haver admiração por nós. Nós devíamos ser essa coisa incrível que daria para a sociedade um rumo. Aprender a dialogar verdadeiramente, né? Que é uma proposta de amizade e de respeito ao outro, tá? Mas isso não está na sociedade e, infelizmente, não se vê bons exemplos também da comunidade cristã para isto, né? Todos partilhavam seus bens, tá? Esta é apenas uma referência. A Igreja perpetua na história a herança de fé da comunidade primitiva. Se a preocupação dos bispos é repensar, não é repetir exatamente naqueles termos em que a coisa aconteceu. A realidade é uma outra, tá? Mas é uma referência na coisa. Não podemos pensar em construir a comunidade cristã se não tivermos essa referência. É o que ilumina. Eu preciso ver a realidade, ver as coisas que não estão legais. O documento critica até a forma de organização da paróquia super centralizada, né? A igreja é monárquica, tá? É o padre que decide tudo. O padre na paróquia, o bispo na diocese, são os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, tá? O CPP é meramente consultivo, tá? na coisa. Então, ela está verdadeiramente desatualizada nisso aí, tá? E isso está dificultando o nosso caminhar na coisa, né? Então, a herança de fé da comunidade primitiva. O eternamente hoje de Deus. O eternamente hoje de Deus, dentro da realidade humana, está em permanente transformação. Deus conosco para sempre. Essa presença de Deus, portanto, toda a renovação da comunidade está montada em cima da presença dessa coisa, o mistério de Jesus Cristo. Tá? Enquanto nós ainda confundimos a pessoa de Jesus Cristo como um filho de Deus, assim, não entendendo nem o que estamos falando direito, né? Jesus Cristo é simplesmente o Criador de todas as galáxias. O Jesus de Nazaré, Ele é o Criador. Ele com o Pai e o Espírito Santo. Nem sempre nos damos conta do mistério. O que é que esse Deus vem aqui nos lavar os pés? Não.
É de perder o fôlego, isto, né? Costumo insistir num ponto, acho que já disse naquele outro encontro, nós precisamos parar de acreditar em Deus. Acreditar no sentido, percebam bem, uma crença que sai da minha cabecinha. Eu resolvi acreditar em Deus. É uma ideia apenas isto. Eu tenho que ter, como dizia o Jung, eu não acredito em Deus. Eu o conheço pessoalmente. Muito diferente. Ter essa experiência do Deus vivo. Tá? É muito mais do que uma mera crença em Deus. Por isso que esse mergulho no mistério de Deus tem que ser feito com seriedade. Senão nós vamos viver a fé da Fafá de Belém. Tá? Na coisa. Isso, eu não estou criticando ela, estou apenas lamentando, porque não abre para a alegria. Ela não estou culpando de nada. Estou lamentando que ela está se privando de uma alegria incrível. A alegria de viver mesmo está nesse encontro com o Deus vivo. E nós temos que favorecer, né? Então, a fé recebida das gerações passadas através da igreja. Esse é o ponto que eu quero acentuar antes de começar a detalhar rapidamente o documento 100. A fé recebida das gerações passadas. Fé é uma experiência pessoal, é uma decisão minha, é uma acolhida do dom de Deus, tá? Mas que eu recebo da igreja. E hoje se perdeu muito disso, né? Esta espiritualidade eclesial. Eu sou a videira e vós os ramos. Vivo senso de pertença à igreja. Sentir com a eclésia, sentir com a igreja. Tem muito. Eu estou citando a Fafá porque ontem, ela fala, sim, tem a minha espiritualidade, até com Nossa Senhora, com Jesus, para me ajudar a viver e coisa, né? Mas não me fala em igreja, isso não tem nada a ver com igreja, tá? Toda a recepção é feita, e é a tal da fé do Deus pessoal, né? É o meu Deus. É a religião do supermercado. Um pouquinho de budismo aqui, um pouquinho de espiritismo ali, um pouquinho de cristianismo, de catecismo, e monto o meu carrinho de compras da religião e saio com a minha religião, né? Eu sou a videira e vós os ramos. Essa recepção, a fé que nós temos é recebida da igreja. Deus fala a Moisés e Deus se faz um de nós. A autorrevelação de Deus. Vocês têm boa noção de quais são as fontes ou a fonte de verdade do cristão? Do católico de uma forma específica? É uma fonte a Bíblia, por exemplo? Tem mais alguma outra fonte? Tradição. Uma, outra? A doutrina. Sim, que é a tradição. E mais uma? São 3 fontes, né? Se sou católico, essas são as minhas fontes de verdade, né? Isso é bem importante. A revelação recebida nas Escrituras, a Escritura, discernida e amadurecida na tradição e atualizada pelo magistério da Igreja. Veja uma coisa, a Escritura é filha da tradição. Os nossos irmãos protestantes, como um meteoro cair do céu, a Bíblia só. Só a Escritura, como dizia Lutero. Como é que surgiu a Bíblia? De onde surgiu
Novo Testamento. Quem que escolheu o cânon? Esse livro é inspirado, esse não. O cânon que nós temos hoje, das comunidades primitivas, elas que foram escolhendo. Isso é tradição. Tá? A tradição, a Bíblia, portanto, é a fonte de verdade para nós. Mas toda a reflexão que a igreja foi fazendo, a partir da revelação, especialmente de Jesus Cristo, mas de todo o Antigo Testamento, hein? Ela é atualizada pela reflexão que a igreja fez ao longo dos 21 séculos, dos 20 séculos. Essa atualização, esse aprofundamento não é criar novas verdades. Por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade, se vocês lerem o esforço que fez a igreja primitiva para entender essa coisa incrível, Jesus Cristo, Deus, que é isto? Isso é politeísmo, hein? Na coisa. Então, houve muita hesitação e houve só em 325, no Concílio de Nicéia, que se assenta de uma forma definitiva isto, né? Foi o caminhar da fé, a experiência da fé é que foi guiada pelo Espírito Santo, é que foi amadurecendo a fé, tá? Depois, e as ideias, por exemplo, da biotecnologia que nós temos hoje, no Evangelho, você não tem como estabelecer parâmetros claros, né? Se não tivermos um magistério da igreja, a nos orientar como fé nas questões de fé e de moral, não há como, nós sabemos como a própria igreja se perderia. Tem 1001 gente trabalhando em situações até opostas, né? Então nós precisamos de ter, enfim, todo esse amadurecimento da fé. E os documentos da igreja. Não só os do Papa, mas esse, por exemplo, que vamos ver rapidamente, também, né? Então, não aceito só a Bíblia, tá? Ok, amigo, você está citando uma fonte muito fidedigna, mas católico você não é. Tá? O católico é aquele que tem como fonte viva, de verdade, essas três fontes, tá? A Bíblia, a tradição da igreja, que foi a origem da Bíblia e que amadurece as verdades bíblicas ao longo dos séculos, e o magistério da igreja. Não é um bispo em particular, não é um teólogo, tá? É a voz do Papa ou dos concílios, dos sínodos, tá? Isso para entendermos. A fé é essencialmente relacionada com a igreja. Condição necessária da fé. É a vida comunitária. É em comunidade, porque Deus é comunidade no seu ser. E a igreja é uma experiência de fé. Ela é necessária para a fé. Eu interpreto do jeito que eu quiser, é a minha cabecinha. Tá? E realmente a maior dificuldade que temos é dessa simplicidade, dessa humildade, dessa submissão à igreja. Hoje, mais do que nunca, a petulância, o orgulho pessoal corre solto, né? Então é difícil nós assumirmos isto, né? Bom, comunidade das comunidades. Eu mostro aqui, depois eu vou ponto por ponto, rapidamente. Nós fizemos um programa, então, dia 20 de fevereiro deste ano, fizemos a abertura, né? Apresentação e introdução foi feita pelo pároco. Lá estão os parágrafos. Depois vimos o ver, 2 palestras, dia 13/3, dia 27/3. Foi excelente. A primeira parte, bom, eu vou explicar em seguida. Depois o iluminar, depois o agir. E a conclusão, né? Vamos ver como é que isso ficou, vendo item por item. Foi feita uma abertura
Eu citei, o padre deu uma visão global do que nós íamos ver ao longo do ano, porque vai terminar só em novembro, no final de novembro, né? Discernir a realidade da Revolução Cultural. Então começamos com o ver. Ele destrincha ali o que representou essas novas tecnologias, né? O espaço que o WhatsApp está ocupando na nossa vida, a decisão por essas últimas eleições, o governador de São Paulo aqui, ele tinha 5 minutos, hein? O Bolsonaro tinha 7 segundos. O PT tinha uma institucionalização, um mundo de movimentos sociais estruturado, tempo em televisão e coisa, e vai o Bolsonaro e come essa turma toda nas redes sociais. Então, aqui, essa mudança que houve, a televisão não teve força para enfrentar isto. Perdeu, claramente, tá? Essas análises não são análises ideológicas, são análises que hoje a turma na academia está se fazendo muito. O que houve? E está vendo isso nos Estados Unidos, a história foi a mesma, hein? Na coisa. Houve uma mudança, isso está condicionando a nossa vida também, né? Então, se dar conta dessas mudanças, agora estou vendo o Testa nessa preocupação em jogar no YouTube essa língua. Realmente não se lê mais, hein? Nós temos lá 2 professores lá no grupo de educação, professores universitários, não conseguimos fazer mais os alunos, os universitários, lerem realmente. Lê-se. Agora, as comunicações visuais, a imagem hoje entrou para valer, né? Então temos que cuidar, aprender, inclusive, a lidar com isto e a não ficar só reclamando que ninguém mais lê. É preciso ler os documentos, como o Testa acentuou. Mas nós temos que aprender a fazer uma nova linguagem na nova evangelização. Senão não vai chegar a maioria. Pode até nós aqui, mas para a nossa conversa fora, não, né? Então ele discerniu na primeira palestra e na segundo encontro, dia 27, se examinou a paróquia, a nossa paróquia, concretamente, sem ver como é que ela está acontecendo. Esse é um ver, é prestar atenção nisso aí. É não passar um olhar rapidamente, né? Mas ele vai em consideração. Então, ver a sociedade, e a paróquia não está fora da sociedade, nós pertencemos a esse clima todo, né? Bom, o documento pede, olha lá, novos contextos, novos cenários de fé e religião, a realidade da paróquia, a nova territorialidade. Antigamente, a paróquia era um território. E o Código Canônico ainda é um território. Lá nos nossos cursos de coisa, tem gente de tudo quanto é lugar de São Paulo. De Guarulhos, de Interlagos, de coisa. Então, escuta, essa territorialidade não está acontecendo. Tá? Acontece em parte, mas não dá mais para ficarmos pensando na paróquia, naqueles limites apenas desenhados. As pessoas participam de uma forma diferente hoje. Revisão das estruturas obsoletas, inclusive as relações organizacionais de poder, organograma e coisa, isso tudo precisa mudar. Tá? A urgência da conversão pastoral, isso que nós conversamos há pouco também, tá? De mudar esse sacramentalismo, eles mencionam bem isso aí na coisa. A conversão para a missão, para a saída de si, nós fomos feitos para o mundo. E uma breve conclusão, tá?
Depois, eu vou terminar isso aqui e nós já vamos conversar rapidamente. Bom, depois esse iluminar. Fontes bíblicas Agora eu quero reformar a paróquia. O documento fala, escuta, dá uma olhada, primeiramente, em Jesus Cristo. Como é que ele se comportava com as pessoas? Qual o jeitão dele de se relacionar com as mulheres, por exemplo? Qual a forma? João Batista ficava lá no deserto, ele representa o Antigo Testamento, tá? E olha o que vocês estão fazendo. Convertam-se, tá? Jesus Cristo sai de aldeia em aldeia, come com a turminha mais fora das medidas das leis, né? Enfim, tinha uma relação completamente diferente. Ele é a primeira das referências se nós quisermos reformar. A aula de ontem foi muito interessante, de 10/4, né? Em que se relacionou, pegando o documento, umas 7, 8 atitudes que o Cristo tinha. E realmente dá para fazer uma revisão e nós fizemos. Aqui nós estamos bem. Agora, nesse outro ponto, não está muito legal. Tá? Se nós quisermos ser uma comunidade fraterna, realmente vamos ter que mudar, né? Inclusive nas relações entre os movimentos. Esse você se dá conta de que o outro movimento, que não é o meu, tem uma importância essencial para nos situarmos. Falta um plano pastoral, outra ausência. As paróquias não têm efetivamente um plano pastoral. Com muita frequência, não estou me referindo a essa paróquia, não conheço, não coisa, mas os bispos mostram. Muitas vezes o padre fica numa função mais de gestor, com a parte financeira, com as estruturas, e não a de pastor. Até porque falta um plano pastoral. Num plano pastoral, para mim, por exemplo, o ECC entra claramente no querigma, na primeira das partes. Ele é que acolhe, que joga para dentro da igreja os casais. Não é isto? E é muito comum você ver o entusiasmo com que muitos começam a participar. O ECC tem uma função vital, mas depois é preciso que esse casal, essas pessoas, se integrem efetivamente na vida. Aí outros movimentos precisam fazer isso. O catecumenato, a catequese, a purificação. E aí, sim, eu percebo que todos nós somos importantes. Pertencemos a um corpo místico. E agradeço a Deus o outro movimento que não é o meu e percebo a importância do outro, né? Porque aí sim nós teríamos, nesse esquema, um plano pastoral. Um plano para introduzir as pessoas e levá-las a um aprofundamento grande na fé. Aí percebo o meu movimento com a função que ela tem dentro do todo. E não estou olhando só para o meu movimento. Tá? A igreja como um todo é importante, né? Veja, características evangélicas. Surgimento da evolução histórica da paróquia na estrutura eclesial. Como é que surgiu paróquia na história da igreja? Os desafios atuais da paróquia em nosso continente e no Brasil. Você veja como eles estão focando de uma forma muito concreta, né? Paróquia, espiritualidade trinitária, eclesial, de comunhão. A paróquia e as novas e alargadas fronteiras da vida comunitária. Esse é o que se estuda em Iluminar. E, finalmente, no agir, os bispos, os presbíteros, os diáconos permanentes, os consagrados, os leigos, a família, as mulheres,
o jovem, os idosos, as comunidades eclesiais de base, e sim, examina quem vai atuar essa alteração e como vai promover essa. Então, o que mudar, os efeitos indesejáveis que estão aí, para o que mudar, é o iluminar, e como causar essa mudança. Aí vai dizer, olha, nós, você, o bispo tem que mudar, o pároco tem que mudar, que costuma ser a grande resistência dessas mudanças, né? Porque se a paróquia vai indo bem, se o caixa da paróquia está boa, para que mexer nisso aí, né? Se eu estivesse fazendo essa crítica, vocês diziam que você está sendo maldoso, né? Mas quando os bispos estão fazendo essa crítica, é preciso prestar atenção, né? Na coisa. Há uma resistência à mudança natural. Se me faltar essa visão de fé, da importância dessa mudança, né? Enfim, comunidades e comunidade paroquial, acolhida e a vida fraterna, iniciação à vida, enfim, a leitura orante e vai daí para fora. Não quero me aprofundar aqui, já falei muito, tá? E vou parar mais 2 slides só. A espiritualidade eclesial me faz perguntar o que é a igreja, né? Qual a minha forma de viver e de entender a igreja. Isso é essencial. Se eu não tiver uma espiritualidade de igreja, do que seja a igreja, eu vou numa de Fafá de Belém, tá? Na coisa, não preciso dela.